Depois de 13 anos no papel, a história de Thalita Rebouças finalmente ganha as telas brasileiras. Fala Sério Mãe é a primeira adaptação cinematográfica da autora e chega às salas com um elenco de peso, com ninguém menos do que Ingrid Guimarães e Larissa Manoela. A comédia traz ao público a relação mãe e filha, as teimosias, as paixonites, as conversas, as brigas e, sobretudo, o amor. É um filme que visa mostrar aos espectadores que, sendo mãe ou sendo filha, nossas relações são humanas. Confira agora algumas críticas sobre o filme. Há um momento no filme Fala Sério Mãe em que a personagem Malu explica para a mãe Ângela a força que um abraço pode ter. Filmes sobre a relação mãe e filha seriam o equivalente cinematográfico de um abraço, como se nos lembrasse de nós mesmos ao mesmo tempo que nos leva para longe, no mundo da história contada. Os grandes sucessos de bilheteria do cinema brasileiro têm sido as comédias, filmes de entretenimento que têm como único objetivo levar um público massivo aos cinemas. O problema não é ser entretenimento, o problema é ser medíocre. Fala Sério Mãe acaba saindo simplista e esquecível. Personagens secundários estão ali para preencher as folhas de roteiro e os minutos de duração. Sequências desnecessárias, como a das piadas ouvidas pela mãe durante a terceira gestação, parecem existir apenas para trazer riso fácil e sem merecimento algum. Mas o pior talvez seja a mãe, e um filme sobre mães e filhas não poderia pecar nesse aspecto. Ingrid Guimarães está ótima, mas as situações impostas pelo roteiro parecem querer diminuir a personagem a um corpo feito de clichês. Ela diz e faz coisas que nenhuma mãe, com talvez a exceção de Joan Crawford, faria, como expor a intimidade da filha para o namoradinho ou entrar no ônibus de excursão anunciando que ela esqueceu o remédio para gases, além de terminar o discurso com não cheirem maconha. Mães não precisam ser escrachadas para ver conflito, e essa é a dificuldade enfrentada pelo filme. Além disso, quando a filha é interpretada por uma estrela que não tem tanto carisma quanto pensa, é difícil até se entreter. O abraço aqui é como o de Malu e Ângela, incompleto. Fala Sério Mãe é um filme sobre relacionamento. E quando vejo um filme sobre relacionamento, espero algo real, a naturalidade e espontaneidade humana. O grande problema do filme foi mostrar a relação de mãe e filha de uma maneira apelativa para a comoção do público. A falta de direção em alguns momentos me deixa confuso, principalmente com a instabilidade de relação de mãe e filha e família. Por mais que Ingrid Guimarães tenha uma boa interpretação, a personagem dela não deixa de ser um estereótipo de uma mãe super protetora, que a cada momento novo com a filha sente desespero e aflições demasiadas, como se a própria mãe nunca tivesse passado por aquilo. Do outro lado, Larissa Manoela parece estar nervosa em atuar com Ingrid, e isso acaba trazendo uma filha bem engessada, principalmente nos diálogos e na interação com a própria mãe. O roteiro também não colabora, trazendo soluções estranhas para os problemas das cenas, como na parte em que Ângela está triste e desanimada pelo desemprego, e depois de dançar com a filha no meio da sala tudo se resolve. Em relação à montagem, parece uma bagunça, onde no decorrer do filme as situações e cenas acontecem de forma isolada e não se conectam de forma fluida. Em menos de 30 minutos temos cenas alegres, tristes, cômicas e dramáticas. Agora o que mais me chamou a atenção foi a precariedade na fotografia, o que não conta nada da história através de imagens, simplesmente registra o que está no roteiro. O enquadramento e os planos televisivos, a falta de textura e profundidade faz com que seja totalmente enjoativo e desinteressante. Em compensação, o figurino e maquiagem da personagem Malu colaboraram de maneira funcional para separar as fases da adolescência e juventude. Fala Sério Mãe utiliza bastante da técnica de coletânea de momentos para contar sua história. O que é isso? Por exemplo, o filme é um aglomerado de momentos, pequenos momentos, e cada um desses momentos tem seu começo, meio e fim, e a piada. Isso é um elemento bastante utilizado nas sitcoms. E apesar de ser algo muito interessante de ser visto no cinema, já que é algo da TV, também não dá pra falar, sabe? Que não é um pouco preguiçoso. Ainda mais quando Minha Mãe é uma Peça fez exatamente a mesma coisa, alguns anos atrás. Ou seja, dá até pra perceber que talvez esteja tendo algum vício de roteiro nas últimas comédias brasileiras. Além disso, outra coisa que me deixa triste, assim, sabe, como cineasta, é observar como esses filmes são quase que obras publicitárias, já que eles são feitos praticamente, sabe, pelo produtor. Eu gosto de chamar filmes de produtor porque há muita pouca direção artística neles. Por exemplo, a fotografia. A fotografia é praticamente publicitária, é um enquadramento bonito. E é isso que a gente vê, sabe?
E isso deixa a gente frustrado, né, cara? Porque um ambiente que devia ter pelo menos meio a meio arte, ou se não tudo arte, a gente vê como uma peça de tipo mercado. Fala Sério Mãe conquistou o público no final de 2017, ultrapassando 1 milhão de ingressos vendidos após apenas uma semana em cartaz. Sucesso que continua no cinema ainda em março, como alguns espectadores disseram. Um filme que apresenta lindamente a relação entre mãe e filho. Confesso que não esperava muito, mas me surpreendi com a atuação do elenco. Fui ao cinema achando que iria odiar esse filme, pensando que fosse ser fútil e sem conteúdo, mas me impressionei positivamente, foi bem melhor do que eu esperava. No consenso geral de identificação, este parece ter sido o aspecto mais sedutor do longa, conexão com o espectador através de situações cotidianas e a relação entre mãe e filha, como evidenciada nos seguintes comentários. Eu e minha mãe assistimos juntos no cinema e foi uma experiência maravilhosa. É o típico filme feito para você assistir com sua mãe ou seus pais, porque é certo que tanto nós quanto eles se identificarão com várias situações. Chorei de rir no cinema, lotado de pais e filhos. Só isso já valeu todo o filme. É um filme divertido e bonito, impossível não se lembrar das nossas mães. A maior surpresa parece ter sido a de que esta comédia oferece mais do que apenas piadas prontas, num esforço entre enredo e atuação, segundo a opinião do público, que aliás já conhecia ambas as protagonistas de sucessos no cinema e televisão. Em suma, mais algumas opiniões escolhidas. O filme tem mensagens bonitas de amor materno e uma abordagem palpável de relação entre mãe e filha, melhor que muitas comédias que se resumem a risadas sem nada para nos acrescentar. A intenção do filme não é somente ser engraçado, é criar laços de identidade com quem assiste, pois todos somos pais ou filhos. Tem todo tipo de clichê de mãe, talvez alguns exageros, mas que acredito ser realmente a proposta do enredo. Ri, chorei e apesar de haver alguns clichês, é fiel à vida real e apenas a representa. Afinal, o que é a vida a não ser um monte de clichês? Comentário extra. Larissa e Ingrid estão ótimas em seus respectivos papéis e inventaram a química. Fico na dúvida se a invenção da química é delas ou do Timothée Chalamet com o Armie Hammer em Me Chame Pelo Seu Nome.